Nós vamos realizar no dia 6 de julho, senhor presidente, 6 de julho, exatamente a partir das 8h30, mais ou menos 8h30, 1 da tarde, no auditório Petrônio Portela, já tem mais de 300 pessoas inscritas, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, LBI, Desafios para a Concretização de Direitos. Lei número 13.146 de 2015, lei de minha autoria, mas que teve 4 relatores. Os 4 relatores estarão presentes, vão comentar o Estatuto da Pessoa com Deficiência. O Romário, que foi relator no Senado, Celso Russumano foi um dos relatores na Câmara, Mara Gabrilli, outra relatora na Câmara, e o senador, que hoje não está mais aqui no Congresso, mas está no seu estado, o que foi também relator da matéria, confirmou a presença. Não está aqui o seu nome, mas ele já confirmou a presença. Ele que fez um belíssimo trabalho na redação e discutiu com as APAES a importância de termos o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, fica aqui essa lembrança e eu vou fazer uma rápida exposição do que consta nesse Estatuto. Registro esse movimento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, de minha autoria, e lembro aqui que o senador, que fez um belo trabalho, tanto na Câmara como no Senado, já confirmou a sua presença. Então, venho à tribuna para fazer uma reflexão. No próximo dia 6 de julho, portanto, daqui a 30 dias, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Brasileira de Inclusão, completará 1 ano da sanção presidencial. O convite que ora fizemos é para um seminário que vai acontecer no dia 6 de julho, numa quarta-feira, a partir das 8h30 da manhã, aqui no Senado, no auditório Petrônio Portela. O senador Flávio Arnes, o senador que eu tanto falei aqui, o senador Flávio Arnes estará presente, ele que é secretário de governo do seu estado, mas confirmou a sua presença. Muito obrigado, senador Flávio Arnes. Além de contar com a participação de inúmeros senadores, inclusive do relator da época, senador Flávio Arnes, teremos também deputados, especialistas, lideranças sociais de todo o país. O título do evento será o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Desafios para a Concretização de Direitos. Estarão lá empresários, trabalhadores, a APAES está confirmada a presença, e inúmeras outras entidades. A reflexão é sobre os caminhos para a implementação dos avanços trazidos pelo Estatuto. O seminário tem o objetivo de debater o papel do Estado e da sociedade na aplicação da nova lei. Nesse sentido, é necessário pensar as ações de um modo transversal, incluindo todos os poderes constituídos e todas as esferas de governo, União, Estados, municípios e UDF. É preciso entender também que o engajamento da sociedade civil é imprescindível para que os avanços trazidos pelo Estatuto signifiquem uma transformação nos bons conceitos daquilo que querem as pessoas com deficiência. Dessa forma, trazer o Estatuto para a realidade das pessoas é o desafio que se apresenta. Dado a importância, a abrangência do tema, o evento de 6 de julho não encerrará as discussões, que haverão de continuar num processo permanente de ampliação e evolução de conceitos e da sua aplicação. Esse processo deve envolver os vários atores na implementação e no monitoramento das ações e políticas públicas de inclusão. Senhoras e senhores, a sanção do Estatuto da Pessoa com Deficiência significou o início de um novo momento. Novos conceitos estão ali incorporados ao escopo legal brasileiro e trazendo consigo os desafios inerentes a essa transformação. Para esses desafios, todos são chamados. Para esses desafios, todos são chamados, todos são instigados a uma revisão de suas percepções
de ser humano. Senhor presidente, qual é o papel de cada um de nós nesse momento de mudança? Essa é a reflexão que temos que fazer, esse é o chamado que o seminário propõe, com o maior carinho que podemos ter com as pessoas com deficiência. O evento contará com 4 mesas. A primeira será composta pelos relatores, que num bate-papo contarão a trajetória do Estatuto e apontarão para o futuro bem melhor para todos com a sua implementação. A segunda mesa, além de ter a presença do Senado Inclusivo, contará com as entidades representativas dos segmentos e de pessoas com deficiência, que farão uma análise do Estatuto com a realidade da sociedade, levando os desafios e apresentando as propostas para a concretização de direitos. Informamos também que, além de intelectuais, artistas, personalidades, estarão também empresários que no dia a dia, dentro das suas empresas, aplicarão também os novos conceitos do Estatuto. A terceira mesa abordará de forma transversal a caminhada do Estatuto e o desafio dos poderes. Nessa mesa será debatido os entes da federação e o impacto das ações de cada esfera do poder na vida das pessoas com deficiência. Aqui os municípios, por meio de sua representação, estarão sendo chamados a assumirem suas responsabilidades na implementação na íntegra do Estatuto. Afinal, é no município que vivemos. É aí que os impactos da política pública são sentidos de fato, diretamente na vida das pessoas, tendo como eixo norteadores a inclusão e a acessibilidade. O Estatuto revoluciona ao redefinir a deficiência. Em vez de numerar em uma lista de impedimentos corporais o que vem de ser deficiência, o Estatuto define que pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, a qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. No conjunto de mudanças fundamentais colocada pelo Estatuto está, por exemplo, a tomada de decisão apoiada. Por meio deste mecanismo, a pessoa com deficiência mental ou intelectual poderá escolher uma ou duas pessoas de sua confiança para lhe prestarem apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil. Com isso, o Estatuto inverte a lógica da incapacidade da pessoa com deficiência, pois possibilita que essa expresse sua vontade e que essa vontade seja respeitada. Por meio deste instrumento, a lógica passa a ser, senhor presidente, a do exercício da capacidade civil. A interdição judicial deverá ser usada apenas em casos extremos, nos quais a pessoa não possa efetivamente demonstrar sua vontade. Eu sempre digo que o Estatuto traz uma nova forma de se perceber o ser humano. E quando eu digo isso, estou falando, por exemplo, na transformação de uma visão que generaliza e exclui para uma visão que individualiza e humaniza a relação com o próximo. Senhor presidente, as mudanças trazidas pelo Estatuto, num primeiro momento, podem parecer pontuais, mas a grande transformação, de fato, é cultural. Basta olhar os artigos que proíbem que gestores de escolas públicas recusem a matrícula de alunos em razão da sua deficiência. Ou que escolas particulares cobrem taxas, que é um absurdo, naturalmente, adicionais pelo mesmo motivo. Em outro artigo, o Estatuto veda a recusa da oferta de obra intelectual em formato acessível, mesmo que a alegação seja a proteção de direitos de propriedade intelectual. O que está claro nesses artigos são a igualdade no acesso à educação e à cultura, bens indispensáveis na construção de seres humanos autônomos e críticos. É nesse contexto, senhor presidente, que se insere o Estatuto da Pessoa com Deficiência,
que traz benefício para 45 milhões de brasileiros que têm algum tipo de deficiência. É também nesse contexto de transformação que devemos nos colocar, dentro dessa atmosfera de revisão de princípios e conceito, que devemos fazer as nossas reflexões sobre o nosso papel diante da realidade a qual precisamos chegar. Afinal, além de estar nas consciências, seus conceitos precisam estar nos corações, na alma, refletindo assim a vida de todas as pessoas. Eu queria ainda, senhor presidente, sobre esse tema, destacar aqui a participação, além dos relatores que eu já falei, da ABRIDEF, da Secretaria de Direitos Humanos do Governo Federal, do CONAD, da APAI Brasil, Senado Inclusivo, enfim, a participação forte também do Interleges e toda a cobertura aqui do sistema de comunicação do nosso Senado da República. Agradeço a esse cartaz, que foi uma produção da gráfica do Senado. A criatividade dos artistas é muito simbólica, mostra a transformação com as borboletas, né? As borboletas, a grande transformação que se dá desde o momento que ela vem, vai se transformando e se transforma numa linda, linda borboleta.